Meus queridos irmãos, graça e paz a todos. Você está no canal Rascunho Teológico. Eu sou o pastor Edivaldo Pereira e nós estaremos dando continuidade à nossa série de bibliologia. Nós estávamos falando sobre cânon bíblico, né? Sobre o cânon, sobre como aconteceu a canonização, todo esse procedimento, esse processo que passou a canonização do Novo Testamento, o prosseguimento da canonização, né? E assim sucessivamente. Vamos trazer aqui algumas informações com respeito aos livros escritos, os livros secundários e livros apócrifos, né? Faz parte de quando estamos estudando, porque esses livros ficaram de fora. Vamos trazer aqui as características básicas necessárias para ser inserido dentro do cânon, que era necessário para isso, né? E o desenvolvimento do cânon propriamente dito, né? Falar um pouco sobre a prolegomena, que está dentro do contexto escriturístico, e assim sucessivamente, ok? Então vamos para a aula, dando continuidade aqui ao cânon bíblico, aula de bibliologia, e nós vamos dar sequência ao cânon bíblico, ok? Quando vamos trabalhar essa questão de canonização, tudo tem a ver com a preservação do texto, né? Pois a comunidade da fé só iria se preocupar com essa transmissão, em transmitir e proteger os livros, né? Dentro os livros canônicos, no caso, tido como inspirado. Então, quando vamos trabalhar essa proposta, nós vamos encontrar aqui a questão da inspiração, ou melhor, da canonização, e os três elementos, três processos importantes que foram importantes para o processo da canonização. O primeiro processo, o primeiro passo, três passos importantes, não processo, três passos importantes, corrigindo aqui. Primeiro, a inspiração de Deus. Segundo, o desenvolvimento do povo, da parte do povo de Deus, o reconhecimento da parte do povo de Deus. Primeiro, inspiração de Deus. Segundo, o reconhecimento do povo. E terceiro, a coleção e preservação pelo povo de Deus. Então, conforme estamos falando, esse processo de reconhecimento se deu no seio da comunidade, né? Fora da comunidade da fé, não teria essas divisões bíblicas, esse cânon, como se diz, né? Então é a parte humana da transmissão do texto, e aí vamos ver o que o texto propriamente vai nos aludir, vai nos dizer, não é? Vamos trabalhar essa proposta aí para acharmos a melhor compreensão dentro dessa questão escriturística. Tudo bem? Isto posto, nós vamos verificar aqui a transmissão humana, o Criador, como que se deu essa demanda, né? Como foi que procedeu assim o desenvolvimento do cânon, né? Então a formação do cânon no Antigo Testamento, por exemplo, o cânon no Antigo Testamento ele foi formado no espaço mais ou menos de 1046 anos de Moisés. Nesse período aí entre Moisés e Esdras, Moisés escreveu as primeiras palavras do Pentateuco, conforme é do conhecimento de todos, e segundo a tradição é a mais aceita aí pela tradição, não é? Se tem notícia de outras especulações, mas como eu já disse, como eu digo aqui, é especulação, não se tem veracidade documental, textual, enfim, tem especulação, não é? E assim sucessivamente. Poderíamos trazer aqui posterior quais as especulações que se criam em volta do cânon, não é? Do cânon, qual as especulações. Então o Pentateuco, por volta de 1940, 1491 a.C., entendeu? O cânon das escrituras do Antigo Testamento foi encerrado aí por Esdras. Então começou em Moisés e foi encerrado por Esdras, né? Seus companheiros piedosos tal formaram a grande sinagoga,
cerca de 120 membros, né? Segundo a literatura judaica, cerca de 445 anos antes de Cristo, conforme registra Êxodo capítulo 7, versículo 10 e versículo 14, né? Então, os livros do Antigo Testamento formaram o cânon de maneira lenta, né? De maneira gradual, né? À medida em que iam sendo credenciados, né? Como inspirado por Deus, aí eles iam ir fazendo a somatória. Então, perante ao povo e seus líderes, os profetas, é que iam aderindo, e também os sacerdotes é que iam aderindo. Eles que escolhiam isso, juntamente com os sacerdotes ali que estava para julgar, para colocar isso em pauta. É inspirado por Deus? Era. Característica: primeiro, inspirado por Deus, primeiro passo. Depois, tinha que ter o reconhecimento da parte do povo, não é? E depois a coleção de preservação pelo povo de Deus. Isso tudo voltado para o povo de Deus. Então, a história da formação no Testamento começa aí com Moisés, que reconheceu a revelação divina, não é? Então, em várias formas, e depois de que transcreveu em livros, por exemplo, ele os redigiu, né? Eles redigiu usando livros, ou seja, tradição oral, o oráculo recebido diretamente de Deus. Alguém pergunta assim: como pode Moisés viver depois da criação e ele narrar a criação? Ele recebeu essas informações pela tradição, usando a tradição oral, ok? Que foi esses oráculos, foi recebido diretamente de Deus, além do fato de que participou de toda a história narrada, não é? Então, entre o Êxodo e o Deuteronômio, Números capítulo 33, versículo 2, nós vamos aí, ele não recebeu ordens expressa, né, de escrever, conforme vai ver registrado. Ele recebeu, melhor, não recebeu não, ele recebeu ordens expressa para escrever, conforme vamos ver registrado isso em Êxodo capítulo 17, versículo de número 14, Êxodo capítulo 24, versículo 4 e versículo 7, e Êxodo capítulo 34, verso 27 e 28. Então, que relatou esses acontecimentos aí dentro do fator das escrituras, que vinha permeando o conhecimento e a probabilidade do desenvolvimento daquele trabalho, né? Então devemos lembrar que no fim da vida, Moisés viveu com o povo de Israel por 40 anos no deserto. Ele teria não tão somente tempo, não teria somente tempo, mas conhecimento, condições para escrever. Então ele dominava aquilo ali, ele conhecia o que estava fazendo, né? Ele tinha, obviamente, todo o conteúdo pautado ali, principalmente pela experiência de vida, né, que tinha. Então, no fim da vida de Moisés, com os 5 primeiros livros, aí, principalmente já terminado, tinha a perfeita percepção de que esses livros se tornariam normativa para o povo. Seria um livro da lei, não é? Como é também chamado. Então, os 5 livros, que é chamado de Pentateuco, 5 primeiros livros, né? Nós vamos observar que toda essa visibilidade, essa razão, essa lógica aponta para uma experiência que Moisés teve, não só no Egito, como também no deserto, onde ele andou com o povo 40 anos, né? Então, durante esse período, na época de Moisés, e depois veio outros, né, os profetas, que continuaram a obra oral e escrita, não é? Isso vamos ver registrado em Números capítulo 12, versículo 6, Deuteronômio capítulo 18, versículo de número 15 a 22, bem como capítulo 34 de Deuteronômio, versículo 10, e Juízes capítulo 4, versículo 4, bem como Juízes capítulo 6, versículo de número 8. Não é?
Então os sacerdotes e os levitas foram aí encarregados de guardar e colecionar e copiar os livros, enfim, do Antigo Testamento. Então o tabernáculo e depois o templo, tabernáculo e templo são duas terminologias diferentes e cada um teve o seu período, né? Então era o centro da reunião. Então era ali que eles reuniam os materiais inspirados ali. Então os profetas guardavam as obras na arca perante ao Senhor, como está escrito em Deuteronômio 17, versículo 18 a 20, Deuteronômio capítulo 31, versículo 9 a 13, e assim sucessivamente. Vamos ver isso em Josué, capítulo 24, vamos ver também essa informação em 1 Samuel, capítulo de número 10, verso de número 25, e 2 Reis, capítulo de número 22, verso 8, bem como capítulo 23, versículo 24, não é? Então, em Josué capítulo número 24, versículo 26 a seguir, vai até o versículo 29, nós temos essa informação também de forma muito objetiva, né? Então, os livros já estavam disponíveis aos líderes da nação e dos sacerdotes. Então, caso eles fossem também profetas, era o caso de Josué, por exemplo, eles também acabariam por escrever algo, né? Ou até uma obra inteira que seria incorporada aí à coleção de livros sagrados, né? Conforme está escrito em Josué, capítulo 1, versículo 8, né? E reiterando Josué, capítulo 24, versículo de número 26. Então, o período da conquista da terra, por exemplo, de Canaã, e também os dos juízes, evidencia aí a presença dos livros pela prática de seus ensinos, a aliança foi lembrada. Então eles usaram muito naquele período toda a normativa, não só de rituais, mas toda a normativa escriturística para o aprendizado que Baruch Hashem, ou Deus, né, na nossa linguagem, trazia para o povo por meio de Moisés e dos profetas, né? Então, alguns aí rituais foram praticados naquele período. No período de Samuel, nós vamos ver Samuel, o primeiro profeta. Então, tratou de dar impulso à historiografia dos materiais. Narravam os acontecimentos, privilegiando os assuntos aí que interessavam o desenvolvimento e a propositura e os propósitos, ou melhor, os propósitos de Deus, né, e para o seu povo, e assim sucessivamente. Vamos observar que eles traziam todo o aparato e tudo que havia recebido de Deus, né, para que pudesse ensinar o povo. Então, no período dos reis, dos profetas, bastante material já estava centralizado no templo, né, em Jerusalém, conforme vamos ver isso registrado em 2 Crônicas, capítulo 34, versículos 14 e 18. Né? Jeremias, capítulo 36, vai narrar também. Então, os reis, a exemplo de Davi, Salomão, Josias, Ezequias e os vários profetas, são escritores ou divulgadores dos livros bíblicos. Os reis, por exemplo, deviam sempre obedecer à lei, né, conforme está escrito em 2 Reis, capítulo número 14, verso 6. Os sacerdotes Ilquias, que achou o livro, né, que estava perdido, conforme está escrito em 2 Reis 22, verso 8 a 10, né, e Neemias, que achou o livro dos judeus, né, já era registro também, que se perderam, eles foram achando. Então, os textos de alguns livros foram sendo aí compilados durante o período dos reis. A frase final de Salmo 72, por exemplo, verso 20, né, mostra que houve uma época em que a coleção dos salmos terminava ali. Depois ela foi compilada ou ampliada da mesma forma que Provérbios capítulo 25, verso 1 vai mostrar que o livro de Provérbios foi ampliado. Todas essas ampliações ou compilações traz aí a lume meios para que possamos estudar quais as motivações dessas ampliações, o porquê dessas ampliações, enfim. Então, as ampliações dos livros ocorreram dentro da inspiração divina, através do Espírito Santo. Então, isso já não cabe mais inquirição, ou pergunta, ou questionamento, né? Os profetas, por exemplo, pregavam e escreveram as suas obras, né? Você vai ver isso em Isaías capítulo 30, Jeremias capítulo 25, Jeremias 29, Jeremias 30, Jeremias 36, Jeremias 51. Então vamos
achar todas essas informações. Aí você vai para Ezequiel, capítulo número 43, verso 11, Abacuque 2:2, Daniel capítulo 7, verso de número 1, e 2 Crônicas 21:12. Então eles subiam, eles já sabiam que estavam deixando suas obras para o futuro e até enviaram para outros lugares. Isso vamos ver em Jeremias capítulo 29, verso de número 1. Né? Então observe que os textos bíblicos, eles sempre foram importantes. Hoje aparece algumas pessoas tentando descredibilizar, descaracterizar a sacrossanta palavra de Deus. Existe gente até propondo atualizar a Bíblia, como que Deus fosse menino, como que Deus fosse um insano e que faria as coisas contra a gota. Não é? Isso está rechaçado, está realmente reprovado. Não é? O que precisamos fazer é obedecer, porque está escrito assim: tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então foi canonizado os textos, né? Então esses materiais de inspiração foi levado ao exílio e à dispersão, conforme está escrito em Daniel 9, versículo 2. E quando os judeus foram deportados da Palestina, talvez tenha aí sido trazido de volta aqueles que iriam iniciar a religião dos samaritanos, né? Podemos ver na historicidade de Israel e ver nas tradições de Siló, né? O povo silonita que ficou ali muitos anos, mais de 400 anos, não é? Cultuando naquela região, não é? E quando vamos levantar as informações sobre a história e sobre as tradições silonitas, nós vamos nos deparar com profetas como Aías e muitos outros que por ali estavam, né? Porque o povo ficou cultuando muito tempo nessas regiões aí, no templo em Siló, ok? Então, quando vamos trabalhar essa proposta, o encerramento do cânon, por exemplo, que termina de ser escrito no seu último livro, Neemias ou Malaquias, no século V a.C., ele foi reconhecido por todos os crentes daqueles dias fiéis como o cânon do Antigo Testamento. Isso é uma coleção de 39 livros, né, que se constitui e estava aí encerrando para sempre e concluído o livro que nós estamos comentando aqui, ou seja, a Bíblia Sagrada, em especial o Antigo Testamento. Então, o Antigo Testamento é canônico porque foi reconhecido como inspirado por Deus. Então, o primeiro ponto de partida aqui é porque eles foram reconhecidos, inspirados por Deus. Conforme eu disse, quais os 3 passos para a canonização, importante para a canonização? Primeiro seria a inspiração de Deus, segundo, o reconhecimento pelo povo, e terceiro, a coleção de prescrição que era dada, de credibilidade que o povo dava às escritas. Então isso era fundamental para que a canonização fosse efetuada, visto que foi considerado tudo divino, ok? Então a lei sempre foi reconhecida como canônica, não é? A lei sempre foi reconhecida como canônica. Basta lermos no capítulo 17 de Deuteronômio, versículo 18 a 20, capítulo 31, 10 a 13, capítulo 24, 10 a 13, né? Capítulo 31, 10 a 13, versículo 24 a 26, Josué 1, 8, 1 Reis 11, versículo 38, 2 Reis 22, versículo 8 e 2 Reis 23, versículo de 1 e 2, Neemias, capítulo 1, versículo 7 a 9 e Esdra, capítulo número 3, versículo 2. Então nós temos aí uma infinidade de texto de forma comprobatória, contundente, aplicando a canonicidade no Antigo Testamento, não é? Disto não temos dúvida, ok? Então esses textos eu cito, e você que está aí do outro lado, escutando o vídeo, quero louvar a Deus pela vida de vocês, né, os novos inscritos que entraram recentemente. Com certeza nós estamos aqui para abençoar a sua vida por meio do ensinamento da palavra desnudada, sem dogmatismo, sem denominacionalismo, pelo contrário, a Bíblia como ela é, ok? E assim sucessivamente. Então, depois, nem só a lei foi reconhecida, mas também os profetas e os escritos, né, que foram reconhecidos aí como canônicos, né? 2 Reis capítulo 17, verso 13, Daniel capítulo 9, verso 2, Malaquias, ou Mateus 22,
versículo 29, Mateus 23, 35, e Lucas capítulo 24, versículo 44, João 5, 39, João 10, 35, 2 Timóteo 3, 16 e 2 Pedro capítulo de número 1, versículo 20, não é? A 21. Nós vamos entender e vamos observar que esses textos eles foram reconhecidos também, os profetas e os escritos. Então, quais as objeções? Nós vamos aqui ser injusto, nós vamos trazer também as objeções da canonicidade. Então, a primeira objeção é as terceiras divisões do Antigo Testamento: lei, profetas e escritos, ou seja, implica em 3 campanhas humanas condenando a autoridade. Então, quem se levantou contra essa situação, então qual é a refutação disso? Não, essa aqui é uma prova disso. As divisões são pelas naturezas dos assuntos escritos. Em Israel, o divino se tornava aí aceito, né? Então, não é aceito, se tornava divino. Não aceito se tornava, mas o divino se tornava aceito. Então, vamos ver aí que não são os auto-argumentos que vai desqualificar isso, né? Então, refutando. A segunda objeção é que os livros de Eclesiastes, os livros de Cântaros de Salomão, ainda eram duvidados por alguns naquela época, né? Visto que o concílio de Gemima, por exemplo, que aconteceu 90 anos depois de Cristo, portanto o cânon no Antigo Testamento ainda estava em aberto até o ano 200 depois de Cristo. Isso é para quem fazia as objeções. Vale a pena lembrar, porque quando nós não temos ensinando a Bíblia como ela é, nós vamos mostrar os pontos positivos e os pontos negativos, que alguém tentou achar negatividade, e a contextualização e a refutação. A refutação disso. No Concílio de Gemima, os judeus apenas discutiram sobre alguns desses livros, apenas eles ratificaram, a questão do livro, que já eram aí canônicos. Então eles exigem aí a unanimidade absoluta, que se quer e nunca ter aí o canon alternativo, não. Então foi refutado ali pelos próprios líderes, que se ajuntaram para refutar essas objeções. A terceira objeção é que os apócrifos figuram na Septuaginta, Aí a refutação é nunca no canon hebraico. Então, se não está no canon hebraico, não tinha que trazer da Septuaginta para colocar no hebraico. Isso não existia. Já vista que a Bíblia vem do hebraico, Então, não tinha nenhuma... essas objeções que levantaram realmente não surtiram efeito e jamais surtiria, porque não foi aí aceito pelos rabinos, vamos dizer assim. Então, depois disso, nós temos a extensão do canon, que é os livros aceitos por todos, que eu já falei sobre Oligomena, então, como vamos classificar agora essa questão? Eu falei, Oligomena fala como um. O que é Oligomena? É falar como um. Então, são os livros bíblicos que foram aceitos por todos. Então, esses livros que foram aceitos por todos é chamado, dentro do seu conjunto escriturístico, de Oligomena. Então, já estava ali consolidado. Então, a canonicidade de alguns livros jamais foi desafiada por nenhum dos grandes rabinos, ou rabis, no caso, na sua comunidade judaica. Desde que os livros foram aceitos pelo povo, pelo povo de Deus, como documentos produzidos pela mão dos profetas de Deus. Então, quando vamos ver que continuaram aí a ser reconhecidos como detentores, e a inspiração é de autoridade divina pelas gerações posteriores, é o que fazemos hoje, aceitamos piamente como canônico. Depois nós vamos ouvir falar de outra frase chamada antilegomena. Antilegomena quer dizer falar contra. São os livros bíblicos que em certa ocasião foram questionados, que eu citei aqui Eclesiastes, citei também Cântaros, de Salomão, Então isso é uma antilegomena, ou antilegômena no caso,
e assim sucessivamente. É bom que se pegue isso aí. Então, dentro da canonicidade, 5 livros do Antigo Testamento foi questionado numa outra por alguns mestres do judaísmo. Por exemplo, Cantar de Salomão, Eclesiastes, Esté, Ezequiel, Provérbios. Cada um deles se tornou controvertido por razões diferentes. Todavia, no fim, prevaleceu a autoridade divina de todos os 5 livros, né? Então, podemos observar que sempre se levantou alguém para tentar questionar alguma coisa. Por exemplo, em Cantar de Salomão, alguns estudiosos da escola Shammai considerava aí esse cântico como sendo sensual em sua essência, né? Porém, é o mais provável que a pureza e a nobreza do casamento faça parte desse propósito essencial, né, desse livro. Então, foi assim que foi contextualizado. Por isso é correto dizer, dentro de uma perspectiva espiritual, que a figura do casal nesse livro representa a Igreja de Cristo. Cristo e a sua Igreja, não é? Então, é comumente aceito, conforme está escrito no capítulo 11, versículo 2 de 2 Coríntios, e Efésios, capítulo 5, versículo 29, 25 e 29. Ok? Partimos aí para a sequência da nossa aula. Ok? Vamos que vamos. Já na questão de Eclesiastes, alguns objetaram esse livro que parece cético, né? Acreditava que não tinha Deus ali no contexto. Então, alguns até o chamam de cântico do ceticismo, né? Qualquer pessoa que procura o máximo de satisfação debaixo do sol. Então, com toda a clareza, há de se sentir as mesmas frustrações solicitadas aí, ou sofrida, melhor, sofrida por Salomão. Então, visto que a fidelidade eterna não se encontra nesse mundo temporal, né? Além de mais, a conclusão e o ensino genérico desse livro estão longe de ser cético, né? Depois de tudo e que tem ouvido, né? Então o leitor, o ouvinte e o leitor do livro, claro que o leitor que eu me referi ao leitor do livro vai observar que não tem essas objeções, cai por terra, ok? Depois vem a questão da objeção de Esther. Por que se objetava tentando trazer uma censura a Esther? É pela ausência do nome de Deus, né? Do nome de Hashem, Baruch Hashem, enfim, do Senhor, do Divino, do Eterno, enfim, né? Então não tem o nome. Então alguns pensadores daquela época, eles pensavam que não fosse inspirado. Então perguntava como pode um livro ser palavra de Deus e não ter ao menos trazer o nome de Yahvé, não é? Como pode isso? Porém, uma coisa é certa: a ausência do nome de Deus é compensada com a presença dele constantemente, visto, vamos observar um fator muito claro, um texto muito claro, em capítulo 4, versículo número 14. Né? Depois, por que se questionava Ezequiel? A questão a escola rabínica pensava que esse livro era mentiroso em seu ensino, por causa das visões, né? Então achava-se um livro não estava em harmonia com a lei mosaica. No entanto, isso não prevaleceu e demonstrou mais uma vez que é uma questão de interpretação e não de inspiração. Já o livro de Provérbios achava-se no livro um livro contraditório, não tinha uma somatória de assunto progressivo, né? Achava-se o leitor ia ser exortado a responder e ao mesmo tempo que estava lendo, como podia ser isso, né? Todavia, vamos observar que aqui há ocasiões em que o tolo deve receber a resposta de acordo com a sua tolice, ou seja, as outras ocasiões isso não deve ocorrer, porém nenhuma contradição ficou evidenciada no livro de Provérbios, ok? Resolvendo essas questões de Antilogomena, ok? Depois nós vamos também, quando vamos trabalhar do canon, nós vamos ter que trabalhar a questão do pseudepígrafo, né? Ou seja, falsos escritos, livros não bíblicos rejeitados por todos, né? Que é o chamado de pseudepígrafo, né? Trabalhando essa questão, eu finalizo aqui com um grande número de documentos religiosos puros que circulavam aí na antiga comunidade judaica,
são conhecidos aí como pseudepígrafos, né? Nem tudo nesses escritos é falso, de fato. A maior parte desses documentos surgiu dentro de um contexto de fantasia, de tradição religiosa, e assim sucessivamente. Então, por isso que foi rejeitado pela canonicidade, ok? Outros dizem que vai ser influência da reivindicação da autoria divina, o caráter altamente fantasioso e tal, então não ia ter como entrar. Por exemplo, nós vamos ver o Lendários, por exemplo, o livro do Jubileu, a Epístola de Aristeia, o livro de Adão e Eva, não é? O Martírio de Isaías. Depois vamos ver livros apocalípticos como Enoque, o Testamento dos 12 Patriarcas, o Oráculo de Sibilino, né? A Assunção de Moisés, Enoque 2, né? O Livro dos Segredos de Enoque, Baruque, né? Ou o Apocalipse Siríaco de Baruque, por exemplo, e assim sucessivamente. Então nós vamos encontrar vários livros, né? Nós vamos encontrar os lendários, vamos encontrar os apocalipses dentro dos livros pseudepígrafos, né? Vamos encontrar também os livros didáticos, que Macabeus 2, Pirkei Avot, a história de Aicar, no caso, e vamos encontrar também os poéticos Salmo de Salomão, Salmo 151, né, que consta na Septuaginta, e vamos ver também um compêndio de livros históricos chamado de Fragmento de uma obra de Zadok, né? E isso é importante notar, esses livros não entraram no cânon sagrado. Depois vamos estar falando sobre os apócrifos, tá certo? Deus abençoe a todos, espero poder ter ajudado você. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveite e se inscreva para receber novos conteúdos. Não só se inscreva, mas ative o sininho para receber as notificações do YouTube. Assim que você se inscreve, ativa o sino, deixe o seu joinha aí para nos dar uma ajuda. Que Deus abençoe a todos. Canal Rascunho Teológico, eu, pastor Edivaldo Pereira, trabalhando para o conhecimento meu, seu e nosso, ensinando para crescer, é o lema do nosso canal. Um abraço, até a próxima aula, se Deus assim nos permitir.